Olá. A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns do mundo. Atingiu quase 300 mil brasileiros em 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. Ela pode ocorrer em qualquer idade, traz consequências sociais, econômicas e impacta a qualidade de vida. Mesmo com um tratamento eficaz para grande parte dos pacientes, cerca de 30% continuam apresentando crises. O tema é tão importante que neste mês de julho, São Paulo receberá o 41º Congresso Científico da Liga Brasileira de Epilepsia, onde especialistas discutirão novas drogas e novos tratamentos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora a presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, a médica neurologista infantil Letícia Sampaio, que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é ainda a coordenadora do ambulatório de terapia cetogênica para a epilepsia das clínicas. Doutora Letícia, muito boa noite, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer falar contigo. Obrigada, e é um prazer também muito grande. Muito obrigada por estar aqui, poder ter a Doutora Letícia, possibilidade de falar com você. ah, uma honra. Doutora Letícia, eu acho que muita gente não sabe efetivamente o que é a epilepsia. Assim, vamos começar por aí, né? Em palavras simples, para os leigos como eu, né? O que é a epilepsia exatamente? A epilepsia é uma doença do cérebro, né, onde o sistema nervoso central, o cérebro, ele funciona em alguns momentos de uma maneira anormal, né, como se ele desse uma descarga elétrica excessiva e a pessoa tem uma crise epilética. E a partir do momento que essas crises epiléticas elas são repetitivas, a gente chama de epilepsia, tá? É uma doença que, assim, é uma doença bastante prevalente. 1 a 2% da população tem epilepsia desde criança até a vida adulta, até os idosos, né? E a gente sabe que predomina nesses extremos, predomina nos idosos e nas crianças, tá? É mesmo? É, pode começar na idade adulta também? Pode começar na idade adulta. Olha, Pode começar em então, assim, qualquer idade, na verdade. qual é a causa, assim? É uma coisa genética? É uma coisa causada por uma doença? Por São alguma coisa assim? diferentes causas, na verdade. É uma causa, as causas elas são múltiplas, né? Então a gente tem que a gente chama, médico fala etiologia, que é a causa. Então sempre quando a gente tem um paciente com epilepsia, a gente vai investigar a causa. E às vezes a gente não consegue também determinar uma causa, tá? Mas tem as de origem genética, por exemplo, né, que genético não quer dizer que a pessoa herdou. Isso também é uma Tá, coisa que as pessoas confundem, né? Você fala, ah, é uhum. genético, então eu O herdei de hereditário. alguém. Sim, às vezes você herdou, mas às vezes não. Às vezes aconteceu na pessoa, né? Uma alteração genética que aconteceu somente naquela pessoa. Então, tem as de causas genéticas, tem as de causa que a gente chama estrutural, quando tem uma malformação no cérebro, por exemplo, ou um tumor, né? Tem aquelas de causa que a gente chama infecciosa, a pessoa teve Hum. uma infecção do sistema nervoso central e aí fica como sequela uma epilepsia. Tem as de causa imunológica, então tudo é investigado para se tentar determinar a causa e aí tentar direcionar o tratamento também, quando possível. Doutora Letícia, muita gente confunde, né, epilepsia com uma crise isolada, né? Qual é a diferença entre as duas coisas e como é que, é, quer dizer, a pessoa pode ter uma crise epilética, não sei, e não ser epilética? Que não seja epilepsia, pode. Ter uma crise epilética, né? Então uma crise, aquela crise que todo mundo conhece, que a pessoa perde a consciência, tem uns abalos musculares, né? Então aquilo é uma crise que a gente chama tônico-clônica generalizada, e tem outros tipos de crise também. Mas Tá. uma crise epilética, você ter uma crise epilética pode não ser uma epilepsia. Pode acontecer, por exemplo, se você, um distúrbio metabólico, uma hipoglicemia, caiu o açúcar do sangue,
A pessoa tem uma crise epilética, e isso não é uma epilepsia. A epilepsia, Hum. as crises se repetem, né, sem uma causa identificável que você possa corrigir, por exemplo. Né? Aquela crise que acontece, por exemplo, se a pessoa tem uma meningite, uma infecção do sistema nervoso central, ela pode ter uma crise epilética naquele momento. Não quer dizer que depois ela vai continuar tendo. Em alguns casos, sim, aquela meningite deixa uma sequela, mas outros casos não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma pressão baixa, uma vez na faculdade, né? Tem muitos anos, eu desmaiei, né? Apaguei. Aí você teve outra coisa, você teve uma síncope, né? E às Apaguei, mas vezes. eu me lembro, o que eu ia te contar é que eu me lembro que o dono, assim, da Xerox, assim, né, da copiadora, que me viu, né, e veio, e aí, quando eu acordei, ele falou, olha, você está enrolando a língua, você teve uma crise epilética, e aí eu me lembro que eu fiquei apavorada, né, assim, porque tem um mito, né, em torno disso. Eu falei, meu Deus, assim, né, nunca tinha, É, eu tinha desmaiado por pressão baixa, mas nunca, né, e aí eu me lembro que existe esse mito, né, também, né? da língua, sim. Às vezes, o que acontece? Você teve abaixou a pressão, uma variação de pressão, você teve uma síncope. E às vezes a síncope, ela se segue de alguns movimentos que se assemelham a uma crise epilética. E a pessoa fala, ela enrolou a língua, teve algum movimento. E enrolar a língua é um mito muito grande, porque ninguém consegue enrolar a língua, né? Não existe Sério, é um isso. mito? Tá É vendo? um mito enorme. O que acontece é que a pessoa trava um pouco aqui a mandíbula, né? Então, Ah. dá essa travada aqui, mas não enrola a língua. Ninguém enrola a língua. E a pessoa que tem uma crise epilética, ela necessariamente tem aquela coisa de ficar ali se sacudindo, ou ela pode ter uma crise epilética e ficar parada? Porque também já ouvi isso, né? Não Pode. necessariamente é aquele negócio horroroso, Não. né? Tem outras crises que a gente chama somente de parada comportamental. Por exemplo, eu estou aqui com você e de repente eu saio fora do mundo, faço algum movimento, às vezes automático com a boca ou com as mãos, mas fico desconectada. É um tipo Tá. de crise também, entendeu? Uma crise focal. Tem umas crises de ausência que acontecem principalmente em criança, que às vezes a criança dá uma brisada, sai fora do ar várias vezes por dia, sabe? Às vezes até na escola que as professoras percebem isso. Uhum, sim. Então são E diferentes também, manifestações, né? sim, também tem, eu tenho um filho autista e eu ouço meu filho, não, graças a Deus, nunca teve, mas eu ouço de muitas mães de crianças autistas, né, que os filhos têm convulsões. Mas isso Sim. é necessariamente epilepsia, não, né? No autismo, você pode ter também uma epilepsia junto, né? Então, na verdade, você tem uma causa lá embaixo que está levando ao autismo e à epilepsia, né? Ah, tá. Então, estão E aí interligadas. são interligadas. Certo. Doutora Letícia, a epilepsia tem cura ou ela só tem controle? Depende, assim, a maioria a gente vai controlar alguns tipos de epilepsia que a gente chama de autolimitadas, principalmente as que acontecem na infância, né, que começam na infância, a gente chama de autolimitada da infância, porque elas vão desaparecer até a adolescência, o começo da vida adulta. Geralmente, aquelas que começam na vida adulta, elas não desaparecem. Elas têm controle e a pessoa controla com a medicação e leva a vida. Certo. Hoje, os principais medicamentos, né, para tratar a epilepsia, quais são? Na verdade, a São gente tem muitos. são várias medicações, né? A gente divide assim a epilepsia nas epilepsias de uma forma geral generalizadas, nas epilepsias focais, naquelas que a gente não sabe se é focal ou se é generalizada, e para cada tipo de epilepsia, por isso que é importante o diagnóstico correto, né, do tipo de crise, do tipo de síndrome epilética, para que você direcione o tratamento de forma
correta. Né? E hoje a gente tem vários fármacos anticrise, que a gente chama. A gente tem aqueles mais antigos, de primeira geração, tem depois os de segunda geração, os de terceira geração, e a gente vai trabalhar com esses fármacos para tentar controlar as crises. A maioria, em torno de 70% dos pacientes que têm epilepsia, a gente consegue controlar a crise com esses fármacos, tá? Com um ou dois fármacos que a gente começa, né? Desde que a gente dê o fármaco adequado, na dose adequada, a gente vai conseguir um controle dessas crises. 30% dos pacientes vão evoluir com o que a gente chama de epilepsia fármaco-resistente, que não responde à medicação, e aí a gente tem que ficar trabalhando com os fármacos que a gente tem para tentar obter o melhor controle das crises, sabe? O diagnóstico da epilepsia, ele é simples ou é uma coisa demorada, que, por exemplo, uma criança, né? Também acho que já posso associar a pergunta, assim, qual é a hora que os pais, né, os responsáveis, devem procurar um neurologista, assim, quais são os sinais, né? Porque não necessariamente são as convulsões, né? Na verdade, o diagnóstico da epilepsia, ele é um diagnóstico que a gente fala que é clínico, tá? Que independe muito, assim, os exames complementares, como uma neuroimagem, uma ressonância, um eletroencefalograma, vão apoiar o diagnóstico. Mas o diagnóstico, ele é clínico. Então, depende dos pais, né, ou no adulto, que se observe um evento diferente, né, que a pessoa julgue ser diferente, que sai do normal, que é a crise epilética. Muitas vezes é difícil o diagnóstico quando é o começo, a primeira crise epilética, só pela descrição. Né? Quando é uma crise, igual você falou, tônico-clônica, a pessoa desmaia, perde a consciência, essa é mais fácil. Outras são mais sutis. Tá? Então é muito importante quem está presenciando que descreva o que ela viu para o médico, né? Que geralmente vai chegar num pediatra, ou vai chegar num médico geral, ou num posto de saúde, que descreva aquilo que ela vê, né? As pessoas tendem, na verdade, a observar mais o rosto, né? Na hora que vem a crise epilética, que ficam apavorados, mas é importante observar tudo e lembrar, é lógico que na primeira vez é difícil, que todo mundo hoje tem um celular na mão com uma câmera, né? Então, sempre que você observar uma coisa que você acha que não é normal, filma para levar isso para o médico, para ele também olhar e avaliar aquilo, porque isso vai ajudar no diagnóstico clínico de uma crise epilética. Que eu falo assim, para cada tipo de crise epilética existe um evento não epilético que é muito parecido. Então, a gente precisa saber distinguir essas coisas, principalmente em criança, isso. Quais são alguns sinais, assim, que a gente possa dizer para os pais estarem atentos? É Os uma sinais que não mudança, são bons. mudança de comportamento, né? Um comportamento que sai do habitual, né? Então, é um movimento anormal, repetitivo, uma pessoa ficar fora do ar, com o olhar fixo, né? E ter um desligamento, ela sair daquele habitual, do contexto habitual. Urinar mais Isso horas. pode acontecer também, mas quando tem perda de urina, geralmente já é naquela crise tônico-clônica generalizada, que é mais fácil de perceber pela movimentação anormal, né? E no caso dos idosos, que eu acho que é mais difícil ainda, né? Deve ser mais difícil ainda, porque tem tantas coisas, né? Mas assim, nos idosos a gente vai ver principalmente essas crises focais de desligamento, de sair do ar, às vezes um lapso, né, de memória, assim, que você vê que ele perdeu. Então, às vezes, no começo, o diagnóstico é difícil mesmo. E aí a gente vai precisar de apoio, né, assim, diagnóstico, muitas vezes, com eletroencefalograma, com uma neuroimagem, mas lembrar que a câmera ajuda bastante
a você Tá vendo uma filmar o forma evento e levar para o médico ver. Isso tá aí uma ajuda forma bastante. não positiva de usar o telefone celular. Nessas horas, sim, né, nessas É, horas. aí é importante. Doutora, eu acho que é muito importante e útil também para o nosso público, né? Quando você se depara com uma pessoa, seja uma criança, um adulto, um idoso, tendo uma crise, né? Uma convulsão. Existem muitos mitos, né? É como a gente falou antes do negócio da enrolar a língua. E eu não acho que enrolei língua, não, tá? Mas, enfim, é isso. Cada um fala uma coisa, as pessoas não sabem o que fazer, aí um quer carregar, o outro quer botar um negócio dentro da boca. O que, de fato, a gente deve fazer quando se depara com alguém tendo uma crise epilética? Eu sei que, assim, é difícil quando você está presenciando uma crise epilética, porque parece que a pessoa está morrendo na sua frente, né? Então, ela está com a consciência alterada, ela está fora do ar e está se tremendo toda. Mas, assim, a Associação Brasileira de Epilepsia criou um acrônimo que eu acho bem, né, importante, é calma, tem que ter calma, né? Tem que tentar ter calma, tem que colocar a pessoa de lado para ela, a pessoa, por exemplo, se ela tiver um vômito, ela não aspirar, Tá, proteger para que se bater, por exemplo, estiver perto de uma mesa, não bater a cabeça em algum lugar que ela possa se machucar, né, ou alguma coisa pontuda que esteja perto, então proteger para não machucar, colocar de lado, olhar para o relógio para ver o tempo que está durando. A maioria das crises dura em torno de 2 a 3 minutos. Para quem está vendo, parece que isso é muito mais longo, parece que é uma eternidade, né? Mas a maioria vai parar sozinha em 2 a 3 minutos. Mas se está se aproximando de 5 minutos, você tem que chamar o SAMU, você precisa precisar de ajuda, porque quando mais essa crise se prolonga, às vezes menos chance ela tem de parar sozinha. Então você precisa chamar o SAMU. Então, ela está se prolongando. E se a crise passou, você ficar ali do lado da pessoa até ela se recuperar, né? Muitas vezes a pessoa já tem epilepsia, então as pessoas perto já estão acostumadas, ou se você encontra alguém na rua que teve uma crise epilética, ela passa, às vezes logo que passa a crise, a pessoa está meio confusa, fora do ar, às vezes ela não vai saber te responder, mas você fica com ela ali até você ter uma ajuda ou ela se recuperar, e ela às vezes vai saber te falar. Geralmente, a pessoa que tem a crise epilética, ela lembra do Não, que do evento, geralmente, em alguns eventos, quando não perde totalmente a consciência, pode se lembrar, mas a maioria não se recorda do evento da crise epilética, se recorda do tempo antes, E aí a pessoa volta e como se nada tivesse acontecido. como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. É, mas assim, mas é uma coisa frequente que as pessoas precisam conhecer, porque Sim, assim, é você saber lidar com aquilo e fazer, saber o que fazer na hora, porque a pessoa tratando, tomando a medicação, tendo as suas crises controladas, ela vai ter sua vida normal, não é uma doença que vai afetar a inteligência, que vai afetar, eu não sei em casos mais graves, mas na maioria dos casos mais simples, ela vai ter uma vida normal e levar a sua vida tomando a sua medicação. Igual medicação, por exemplo, para a pressão alta. Você não toma medicação todo dia para controlar a pressão, para a é. epilepsia você precisa tomar a medicação todo dia para controlar a crise. Eu tomo de tireoide, por exemplo, é isso, né? Para É controlar, tem que Se você não toma, sua tireoide não vai funcionar de forma adequada. Então, é uma doença crônica, às vezes, que você precisa tratar de forma adequada. Doutora Letícia, eu me lembrei agora, o canabidiol, como é que a associação lida com essa medicação? O Ela é canabidiol suave? hoje em dia, considerado um fármaco anticrise, como outros, e a gente tem alguns estudos que mostram a eficácia, principalmente em algumas síndromes epiléticas específicas, como Tá. chama de síndrome de Dravet, síndrome de Lennox, na esclerose tuberosa, tem uma eficácia bem estabelecida. São para as epilepsias farmacorresistentes.
nunca é a primeira medicação que você vai usar frente a um paciente com diagnóstico de epilepsia. Entendi. Mas hoje em dia todos os neurologistas já podem indicar essa medicação, Podem, porque podem, há um tem na tempos atrás farmácia. era bem restrito, né? Você para alguns médicos recomendavam, recomendavam não, receitavam, outros não, era bem restrito, né? Era porque a gente não tinha, antigamente, estudos que mostravam tanta eficácia, então, muito médico não prescrevia por isso, porque não tinha uma eficácia provada, né? A gente não tinha canabidiol de grau farmacêutico, que isso é uma outra coisa muito importante. Se você vai Tá, tratar, você tem que usar um canabidiol de grau farmacêutico, o que é vendido na farmácia, né? Então, certo. antes, tinha muito canabidiol que você não sabia a procedência, da onde vinha, Sim, o que que tinha naquilo que você estava dando, por isso que as pessoas não prescreviam, entendeu? sim. Então, hoje em dia, não, a gente tem na farmácia o canabidiol de grau farmacêutico, que você faz uma receita, a pessoa vai lá e compra. Aí é diferente, você tem mais segurança para prescrever. Agora, é uma pergunta leiga mesmo, assim, que também dizem que o canabidiol é indicado também, por exemplo, para o autismo, para outras coisas. Então, é o mesmo remédio indicado para o autismo, para a epilepsia, ou são fórmulas diferentes, né? Um é para acalmar, o outro é para focar. Existe essa diferença? Existe. Para a epilepsia, o canabidiol que foram feitos estudos é o canabidiol purificado, né, sem o THC ou com proporções mínimas de Tá. THC, né? O THC é o que dá o barato, vai lá Tá. da cannabis, né? Então, e a cannabis, ela tem inúmeros componentes, inúmeros diferentes canabinoides, mas o da epilepsia é o canabidiol purificado, mais puro possível, né? Nas outras doenças, né, às vezes, aí eu não sei te falar mais exatamente, mas às vezes tem uma outra proporção do THC. Certo. Doutora Letícia, a epilepsia é comum no Brasil? É comum, é comum. Como eu falei, é 1 a 2% da população. Então, se você pensar em 100 pessoas, 1 a 2 pessoas vão ter epilepsia. É uma doença comum. E, Tá? segundo dados do Ministério da Saúde, foram quase 300 mil casos notificados entre 2019 e 2024. Esse é um número preocupante ou é normal, assim, em todos os países? É um número é um número que se mantém, né? Que se mantém na população. Existe, assim, muita diferença entre continentes, por exemplo? Na América tem mais, na Ásia tem menos, ou é uma coisa igual, assim? Não existe, assim, nos países subdesenvolvidos, a incidência é maior, porque você vai ter, por exemplo, mais doenças, por exemplo, de infecto contagiosa, que vai lesar o sistema nervoso central e vai deixar uma sequela, entendeu? Entendi. Então, acaba que nos países subdesenvolvidos, a incidência é maior. E qual é a faixa etária mais atingida aqui no Brasil pela epilepsia? É criança e idoso, tá? A faixa etária Criança. Tá. Geralmente, criança que é desde 1 ano, assim, de todas as idades. certo. Como é que, bom, os exames, né, para diagnosticar a epilepsia são caros ou são acessíveis, estão acessíveis a toda a população? Geralmente é eletroencefalograma e ressonância magnética de crânio, às vezes a gente vai evoluir para uma investigação genética. Então, alguns são mais acessíveis, né? A gente tem o nosso Sistema Único de Saúde que funciona, né? Então, às vezes a pessoa precisa ser referenciada para um centro que investigue melhor a epilepsia, né? Mas geralmente são eletroencefalograma, neuroimagem. Os exames genéticos são mais difíceis, tá? Hoje em dia, com a formação dos centros de estudos das doenças raras, então já se está
sendo mais possível fazer essa investigação genética. Mas, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente acaba conseguindo investigar, às vezes demora um pouco pelo próprio sistema, mas a gente consegue investigar bem. Então, quer dizer, quem precisa de um neurologista ou de um centro de referência consegue o atendimento pelo SUS, né? Consegue, Consegue consegue, o sim. acesso pelo SUS. Tem aqui uma pergunta da nossa produção. Falando em tratamento, é verdade que 70% dos pacientes controlam bem as crises com medicamentos? A doutora já respondeu sim, né? E os outros 30% que continuam tendo crises, são os casos de epilepsia de difícil controle? A pessoa faz o quê, né? Então, aí, assim, nos casos, né, por isso que é importante essas de difícil controle serem referenciadas para um centro de tratamento das epilepsias, né? Algumas epilepsias, por exemplo, pode ser de tratamento cirúrgico, então Ah, eu te precisa ser pergunto. investigada sobre a possibilidade de um tratamento cirúrgico. Não são todas, são algumas específicas, é lógico, você pensa, você vai abrir o cérebro, né, abrir a cabeça da pessoa, retirar uma parte do cérebro, então tem que ter uma indicação muito precisa. Mas isso precisa ser analisado num centro de referência de tratamento da epilepsia. E existem outros tratamentos também que não são somente os fármacos, por exemplo, como você falou, eu coordeno um ambulatório que é de dieta cetogênica, né, que é um outro tipo de tratamento, que não é um tratamento medicamentoso, mas um tratamento através da alimentação, que é específico para algumas doenças que a gente sabe que responde melhor, mas toda a epilepsia é fármaco resistente, dá para tentar se fazer a dieta cetogênica. E a dieta cetogênica, assim, é uma dieta que é saudável, né? A gente vai tirar o carboidrato, vai colocar uma quantidade grande de gordura, manter a proteína necessária para o crescimento e desenvolvimento da pessoa, mas é uma mudança alimentar muito grande, né? Igual qualquer dieta, já deve ter tentado fazer alguma dieta um dia na vida e não é fácil. Mas eu acho que é muito mais difícil você ver seu filho ou alguém que você goste tendo as crises não controladas, né? Então, acho que a terapia cetogênica é uma terapia válida que vale a pena tentar. Se ela der uma boa resposta, acaba que você se adapta a esse tratamento. Se não tiver uma resposta, vida que segue, vamos tentar outros tratamentos, né? E outro tratamento que a gente também tem para epilepsia é a neuromodulação, né? A gente tem aqui o VNS, que é o estimulador do nervo vago, que é como se fosse um marca-passo, né? Que é implantado no subcutâneo da pessoa, que vai estimular o nervo vago vai mandar estímulo para o cérebro, tentando inibir as crises epiléticas, né? Então, são outros tratamentos que são avaliados, esses geralmente mais em centros de referência no tratamento da epilepsia. Agora, doutora Letícia, daqui a pouco a gente está encerrando, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o congresso, né, que vai acontecer, e Então, a gente está se aproximando do congresso aí, né? Um congresso que a gente faz a cada 2 anos da Liga Brasileira de Epilepsia, que a gente reúne as pessoas interessadas em estudar a epilepsia. Então, para a gente é um encontro bem importante, a gente tem vários convidados internacionais esse ano, a gente tem 6 ou 7 convidados, e é muito importante para a gente, porque eles trazem um conhecimento que agrega para a gente científico, né? São as pessoas que às vezes estão fazendo estudos de ponta, que vão trazer o conhecimento para a gente, e também é muito importante para inserir o Brasil nesse cenário mundial, né? Para eles verem o tanto de especialistas que a gente tem aqui interessados em estudar e melhorar o atendimento às pessoas com epilepsia, que isso que eu acho que é o mais importante, você melhorar o seu atendimento, né? Então, a gente vai ter esse encontro, geralmente reúne em torno de 800 pessoas. que vai ser nos dias Vai ser agora dia 15 de julho, né, até o 15. dia 18 de julho, aqui em São Paulo.
lá no Frei Caneca. E esse ano a gente está bastante animado também, porque a gente está recebendo, vão começar a ser disponibilizado no Brasil novos tratamentos, novos fármacos, né? Por exemplo, a Eurofarma trouxe um fármaco que chama cenobamato, né? O Xcopri, que é uma medicação que vai começar a ser vendida, que é utilizada no tratamento das epilepsias farmacorresistentes, principalmente das crises focais, e que mostrou, assim, já é usado fora do país, uma boa eficácia no controle das crises, controlando até 70% das pessoas que tinham crises não controladas. Então, isso é uma coisa que vai agregar bastante no tratamento dos nossos pacientes, né? E para a síndrome de Dravet, que é uma doença rara, né? Uma doença rara, mas que ela está aí, a gente tem bastante paciente que tem essa síndrome. Vem duas medicações, esses pacientes eles evoluem com epilepsia de difícil controle, com crise tônico-clônica generalizada, com crises prolongadas, entram bastante em estado de mal epilético, que é crise que dura às vezes mais de meia hora, né? Então, a UCB está trazendo a fenfluramina, que é uma medicação que vai ajudar para esses pacientes, melhorando, porque quando você controla as crises, você, além de melhorar a qualidade de vida do paciente, você melhora da família inteira, né? Que tem que parar, por exemplo, geralmente, como essas crianças têm muita crise, tem que ficar sob vigia o tempo todo. E você controlando essas crises, você já melhora a qualidade de vida da família inteira, né? Da família Então, toda. a gente vai ter a fenfluramina, vai ter o estiripentol, que são fármacos que vão agregar no tratamento dessa síndrome. Que legal, né? Muito importante, né, a Muito bom. realização desse congresso. E para quem, assim, somente médicos podem participar ou ele é aberto para pais, para famílias? Não, são médicos e profissionais de saúde que trabalham com epilepsia. Certo. Então, é um ótimo congresso para vocês, que vocês têm No, muita no novidade último para trazer. dia, no sábado, vai ter um encontro para as famílias, né, depois do congresso, que a gente vai reunir alguns profissionais para levar para as famílias o que a gente teve de importante no congresso. Então, a gente vai ter um horário para as famílias no sábado, sim, que está sendo organizada pela Associação Brasileira de Epilepsia, que é a associação de pais com epilepsia que a gente tem aqui no Brasil. Então, quem Conferir. quiser participar, entra no perfil da Por associação, através do perfil da Associação Brasileira de Epilepsia. que aí deve ter lá a inscrição e tudo isso, né? Sim. Muito bem. Olha, parabéns pelo seu trabalho, E muito sucesso no congresso, muito importante o trabalho de vocês para tantas famílias, né? Então, muito obrigada pela entrevista e vou deixar aberto o espaço aí para você se despedir e dar o seu recado. muito obrigada. Eu que agradeço, né, a abertura aqui, porque para a gente é muito importante ter espaço para falar, que as pessoas nos escutem, que as pessoas conheçam, porque conhecimento também agrega no tratamento, porque as pessoas outras vão, quando se deparar com uma pessoa que está tendo uma crise epilética ou com uma epilepsia, vai saber ajudar, orientar. Então, é muito importante para a gente esse espaço. Muito obrigada a você. Obrigada, doutora Letícia Sampaio. Uma boa noite. Até a Boa próxima. noite. Obrigada.